Bom, gente, o Visão CNN segue com a missão de informar. Para isso, além de trazermos todas as principais notícias para você, firmamos o compromisso de entrevistar e questionar autoridades sobre tudo o que está sendo feito no combate ao novo coronavírus, além de todas as ações de governo. É o quadro Visão do Poder. E o entrevistado de hoje é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Governador, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Visão CNN. Obrigada por conversar com a gente. Toda a nossa equipe de apresentadores e analistas, claro, participam desta conversa. Governador, gostaria de começar te perguntando, nós temos uma situação de falta de leitos no Rio de Janeiro, dificuldade para as pessoas que precisam da UTI neste momento. Há alguma possibilidade do senhor prorrogar a quarentena? Como é que isso está sendo analisado? Inicialmente, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. Neste momento, nós estamos com uma taxa de ocupação das nossas unidades de tratamento intensivo acima de 70%. Nosso esforço para poder abrir os hospitais de campanha tem sido grande, mas neste momento, os indicadores que nós escolhemos para poder fazer a abertura ainda não estão atendidos, que é ter pelo menos 70% das unidades de CTI com vagas, aliás, 30% das unidades de CTI vagas, nós não temos isso e é muito preocupante fazer uma abertura para que as pessoas voltem a ter circulação e aumentem a quantidade de pessoas contaminadas e nós não vamos ter condições de dar atendimento a essas pessoas. Então, eu estou conversando com segmentos, mas enquanto nós não tivermos todos os hospitais de campanha abertos, eu acredito que vai ser muito difícil fazer abertura para colocar mais gente na rua. Governador, aqui é o Cássio Zeyman falando. O decreto que determina o isolamento social aí no estado de Janeiro termina na próxima quinta-feira, no dia 30. Você já planeja, o senhor, na verdade, planeja prorrogar podemos dizer, essa quarentena aí no estado? E se a resposta for sim, por quanto tempo? Como eu te falei, diante do nosso esgotamento para atendimento nas unidades de emergência, a rede pública hoje está extremamente sobrecarregada. Colocar mais gente na rua significa que nós vamos ter dificuldade de atender a população. E isso vai gerar um problema gravíssimo, que é escolher quem vive e quem morre. Então, o decreto vence dia 30. Como nós temos ainda mais hospitais de campanha até o dia 15 para serem inaugurados, e essa semana nós vamos ter mais algumas inaugurações de hospitais de campanha. Eu ainda estou conversando com setores para poder tomar uma decisão de fazer algum tipo de abertura a partir, somente a partir do dia 10. Até o dia 10 eu não vejo condições de nós fazermos abertura. Então, a minha proposta inicial após essas inaugurações do Maracanã, do Leblon, Nova Iguaçu, São Gonçalo, nós podemos, então, fazer uma abertura com horários diferenciados para que os transportes públicos não fiquem lotados. Então, é uma preocupação muito grande não lotar os transportes públicos, porque isso vai aumentar a contaminação, vai aumentar a quantidade de pessoas que vai precisar de respirador, vai precisar de emergência, e nós não vamos ter condições de atender. Então, é muito difícil buscar esse equilíbrio. E o que eu tenho visto é que, sem termos a inauguração desses hospitais, eu acredito que nós não vamos ter condições de fazer flexibilização nenhuma. Então, acredito eu que lá, pelo dia 10, passado mais uma semana, que nós vamos poder fazer uma avaliação melhor.
Oi, governador, boa tarde, Caio Junqueira de Brasília. Qual avaliação o senhor tem do impacto para o governo Bolsonaro da saída do ex-ministro Sérgio Moro e se o senhor convidou o ex-ministro para integrar a sua equipe? Bom, o ministro Moro, ao sair, fez declarações muito graves sobre a conduta do presidente. E o que me chama a atenção é que o próprio presidente, ele vinha me acusando de de fazer interferência na Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, porque a polícia poderia estar incluindo indevidamente o nome dele nas investigações do caso Marielle. E o próprio senador Flávio Bolsonaro, que vem sendo investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil. Então, o presidente me acusou de fazer algum tipo de interferência na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Né? E o que ele está exatamente fazendo agora. Né? Ele, pela declaração do ministro Moro, ele está tentando colocar um diretor-geral da Polícia Federal, como agora já nomeou, com a preocupação que a Polícia Federal poderia estar investigando pessoas ligadas a ele. Né? Então, essas acusações que ele fez contra mim é aquilo que ele está praticando agora. Então, ele pode ter me medido pela régua dele. É essa a preocupação que eu tenho. Então, o Supremo Tribunal precisa agora fazer essa investigação. O ministro Celso de Mello é o ministro que vai ficar até setembro e ele vai ter tempo de fazer essa investigação para poder ter os elementos que comprovem o ato de interferência do presidente na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que minimamente pode caracterizar o crime de prevaricação, porque é um ato de ofício que é praticado com o interesse próprio em razão do cargo. Então, essas investigações precisam ser levadas adiante para poder ter clareza de que o presidente não está fazendo essa interferência. Pela declaração do ministro, ficou realmente muito ruim a imagem do presidente e a preocupação nossa aumenta muito. E o ministro Moro é meu colega de magistratura, evidente que se ele tiver interesse em trabalhar aqui no Rio de Janeiro, o cargo de secretário de Justiça não existe, mas sem aumento de despesa, eu poderia recriar a Secretaria de Justiça, que é uma secretaria que pode me ajudar, que é o papel que eu venho fazendo, de integração junto ao Ministério Público, ao sistema penitenciário, ao Poder Judiciário, às outras polícias federal e rodoviária federal, ele poderia me ajudar nessa missão. Mas eu já conversei com ele, parece que ele vai, nesse momento, reorganizar a vida dele e talvez voltar para o Paraná e pensar no que ele vai fazer no futuro. Então, acredito que ele deva tomar essa medida. Governador, é o Yuri Pita aqui de São Paulo. Então, só para esclarecer, o senhor chegou a fazer um convite formal para que Sérgio Moro participasse do seu governo, é isso? Sim, eu fiz o convite. Se ele quiser vir, será sempre bem-vindo. Imagina que ele atuaria, como o senhor falou, nessa área de justiça, não numa área de segurança pública, que é uma das questões prioritárias aí do Estado do Rio de Janeiro. Não, porque a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro foi extinta e eu não vou recriar. A Polícia Civil é uma secretaria, a Polícia Militar é uma secretaria, ambas têm independência na atividade técnica delas e não há, aqui da minha parte, qualquer possibilidade de recriar uma secretaria de segurança pública e rebaixar as outras estruturas. Mas uma Secretaria de Justiça, ela sempre vai colaborar com o aperfeiçoamento das estruturas. O Conselho de Segurança do Estado, ele já reúne
esses órgãos, e a Secretaria de Justiça pode atuar em conjunto com o Conselho de Segurança, em conjunto com as demais secretarias, né, para que a gente possa dar um espaço ao ministro Moro para que ele aqui me ajude no combate à corrupção, com o conhecimento dele, passando as orientações para a própria Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a administração penitenciária. Então, sempre há espaço para quem queira colaborar no combate à corrupção e ao tráfico de armas e de drogas. Governador, tem um debate muito grande aqui em Brasília sobre uma eventual saída do presidente Jair Bolsonaro, uma desestabilização dele em razão de todo esse episódio. Qual que é a sua visão? O senhor defende uma saída do presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que ele está mais frágil no cargo? O que o senhor defende na sua visão em relação a isso? A orientação do PSC, ela, neste momento, é exigir do presidente que ele colabore com o controle da pandemia e que ele colabore com os estados na aprovação, na sanção do projeto de lei que virá agora a ser aprovado no Senado, de auxílio aos estados e aos municípios. O que o PSC espera é que o presidente cumpra o seu papel como mandatário, que, neste momento, não crie mais problemas para os estados nem para os municípios, sancionando esta ajuda aos estados, continue seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, colabore no controle da pandemia, não estimulando passeatas, carreatas, mas atue como alguém que pode ajudar, com propostas para que a gente possa sair dessa pandemia e resolver os problemas sociais e econômicos. Então, se o presidente continuar nessa linha, é evidente que crime de responsabilidade é um julgamento político. Existe um componente que tem que ser avaliado, que é a conveniência e oportunidade de se fazer um julgamento de crime de responsabilidade do presidente. É preciso avaliar que a permanência dele no cargo causará mais transtornos ao país do que a sua saída. Então, por isso, um julgamento político, o crime de responsabilidade tem essa avaliação política que deve ser feita. Nesse momento, o PSC não está sendo orientado a apoiar nenhum processo de impeachment. O PSC quer um país equilibrado, quer um presidente que colabore, para nós sairmos da crise. E nós já vimos levando essa preocupação ao presidente, no sentido de que era preciso reequilibrar as contas dos estados, era preciso resolver o problema do desemprego, com as reformas tributárias, com a reforma administrativa e atrair investimentos para o Brasil. Então, o PSC tem propostas que já haviam sido levadas ao presidente e a nossa preocupação continua. Então, eu espero que ele, daqui para frente, passe a ter mais responsabilidade com as suas ações, não estimule o descontrole da pandemia e colabore para que nós possamos dar aos estados condições de sobrevivência e o atendimento àqueles que são mais desfavorecidos, com a assistência social que agora está sendo colocada em prática. Governador, Kenzo, daqui de Brasília. Governador, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação e uma análise sobre o nome agora do novo diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, para o comando, então, da Polícia Federal. Como é que o senhor, como governador, vê esse nome, sendo que Alexandre Ramagem é próximo, é amigo da família Bolsonaro? Bom, eu fui juiz federal por 17 anos. Existem protocolos para se atuar no processo penal. E evidente que omissões e ações, elas são facilmente perceptíveis.
Então, o que eu desejo ao diretor da Polícia Federal é que ele tenha o compromisso de agir quando for necessário agir e não tenha nenhum tipo de interferência. Porque esse tipo de conduta ela é facilmente perceptível e ele poderá vir a ser responsabilizado pelas suas omissões e pelas suas ações indevidas. Existe hoje uma lei de abuso de autoridade, existem uma série de tipos penais no Código Penal, como o próprio ministro Moro, ao sair do Ministério, já deixou claro quais as condutas pelas quais o presidente pode ser responsabilizado e, da mesma forma, o delegado da Polícia Federal sabe, mais ainda do que o próprio presidente, quais são as implicações administrativas, criminais e cíveis que ele pode vir a ser responsabilizado se ele, por alguma razão, for ser omisso nas suas ações. Lembrando que os delegados da Polícia Federal, eles se vinculam a um inquérito sem que haja uma determinação da própria chefia da Polícia Federal. Então, o diretor-geral da Polícia Federal, o que ele pode fazer para atrapalhar uma investigação é tirar um delegado que está atuando, porque não existe o princípio da inamovibilidade para os delegados nem para os policiais, e essa ação dele pode ser perceptível. Tirar um delegado que está atuando numa investigação para colocar outro delegado sem uma justificativa, já temos decisões na Justiça Federal, na Justiça do Brasil, de que esse tipo de ação pode caracterizar uma interferência indevida na investigação. E o delegado, ele pode, até pelo próprio juiz que preside a investigação, o juiz também exerce um controle na investigação, ele pode determinar a permanência do delegado. Então, tem vários controles judiciais que podem ser realizados pelos ministros do Supremo, no caso dos inquéritos que estão lá, e os juízes federais nos inquéritos que vão estar passando pelo juiz. Porque o delegado não faz nada sem que o Ministério Público opine, requeira e o juiz defira. Então, há vários controles que existem hoje. Então, talvez o presidente não tenha a exata noção dessas estruturas institucionais e parece que ele não tem. Tentar interferir na Polícia Federal provavelmente vai deixar rastros e essas pessoas serão responsabilizadas. Então, eu estou muito tranquilo no sentido de que há instrumentos para controlar. Pode haver interferência? Pode, mas são perceptíveis e aqueles que o fizerem serão responsabilizados. E eu estarei atento a isso e eu tenho certeza que muitos delegados da Polícia Federal não se submeterão a esse tipo de interferência. Juízes federais estarão diligentes, observando essas ações, os membros do Ministério Público, e tem que ter muita coragem para poder fazer alguma coisa nesse sentido num ambiente como esse. Então, o senhor quer dizer que a escolha pelo presidente por Alexandre Ramagem para o comando da PF não foi uma escolha técnica e sim política? Toda escolha de ministro tem um componente político. E o fato do delegado ser delegado da Polícia Federal o credencia tecnicamente. Então, sob esse aspecto, ninguém tem que falar absolutamente nada. Eu, quando escolhi o meu secretário da Polícia Civil, eu levei a ele algumas questões que eu entendo importante como política pública. Algumas mudanças de paradigma que eu propus a ele, como, por exemplo, a própria Polícia Militar fazer boletim de ocorrência, exemplo, e ele deveria concordar com essa mudança de paradigma. Mas todas essas mudanças, elas são publicáveis, elas são promessas de campanha que eu fiz e que deveriam ser levadas em consideração pelo delegado que assumisse a secretaria
da Polícia Civil. Então, o critério técnico, ele existe, ele tem que ser transparente. Por que escolher determinado delegado? Com qual política pública esse delegado vai trabalhar? Hoje existe uma falha muito grande na investigação da lavagem de dinheiro, do tráfico de armas e de drogas. Então, a escolha de um delegado que tenha essa visão para poder organizar a Polícia Federal é muito importante. Agora, se tiver um outro critério que seja diferente desse, para poder beneficiar quem quer que seja, como falei, isso vai deixar rastro, será perceptível, e aí a escolha não é nem política e nem técnica, é uma escolha criminosa. Né? Então, é bom deixar bem claro, critério político deve existir, até porque todas as escolhas dos seus auxiliares têm um componente político das promessas de campanha e das políticas públicas que quer empreender. Né? Agora, critério técnico também existe, porque você não tem que botar na chefia da Polícia Federal alguém que conheça a estrutura da polícia, que seja um delegado de carreira, conforme tem previsão legal, e são os critérios. O que não pode haver é o critério criminoso, que é tentar, através do delegado da Polícia Federal, interferir na investigação, mudando policiais, mudando delegados, para atrapalhar a investigação. Então, isso é preciso ficar bastante atento, porque aí não é critério nem político, nem critério técnico, é critério criminoso, e todos devem ser responsabilizados por isso. Governadora Amábile Sandra, aqui do Rio de Janeiro. No dia em que o Moro anunciou a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento e o senhor fez uma publicação no Twitter. No texto, o senhor escreveu, abre aspas, por que o presidente quer um diretor da Polícia Federal com quem possa interagir? Qual seria a visão do senhor sobre o motivo do presidente indicar um nome para o comando da Polícia Federal? Levando em consideração principalmente o fato de o primeiro atrito público entre o ministro e o presidente ter sido justamente uma tentativa de interferência na troca da superintendência aqui do Rio de Janeiro. Como eu expliquei anteriormente, o presidente pode e deve escolher o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente deu uma declaração dizendo que ele queria interagir com o delegado da Polícia Federal, o diretor, para ter relatório de inteligência. Essa frase do presidente demonstra que ele não tem conhecimento do que é o papel da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem que produzir relatório de inteligência nenhum. O que a Polícia Federal tem que produzir são as provas em que cada delegado, atuando no seu inquérito, deve produzir nas investigações. Provas testemunhais, provas documentais, periciais, através da escuta telefônica, através de infiltração de agentes, escuta ambiental. Então, são provas que devem ser produzidas. Não existe relatório de inteligência nas atribuições constitucionais e nem legais da Polícia Federal. Então, a dúvida que me fica é que tipo de informação quer o presidente da Polícia Federal, o denominado relatório de inteligência, que não existem nas atribuições legais e nem constitucionais da Polícia Federal. Isso que não ficou claro para mim. Relatório de inteligência existe dentro da ABIN para poder identificar uma ação terrorista, para poder acionar a segurança nacional contra um inimigo externo, a própria segurança do presidente, ações a serem tomadas para que a proteção da família do presidente, relatório de inteligência sobre movimentações que possam levar a um blackout, como foi o caso, por exemplo, da época da greve dos caminhoneiros. Então, isso são relatórios de inteligência, de movimentações, de situações que possam levar algum impacto e ações precisam ser tomadas para poder resolver esse tipo de problema. Agora, na Polícia Federal, relatório de inteligência não existe nas atribuições. Por isso que tem a BIM,
para isso que tem uma agência de inteligência, para isso que tem GSI, né? São esses agentes, para isso que tem o setor de informação do Exército, das Forças Armadas, né? Para poder identificar uma eventual ação que seja ofensiva à soberania nacional. Agora, na Polícia Federal não existe isso. Então, é o que ficou pouco esclarecedor que relação quer o presidente ter com a Polícia Federal, depois de ter sido divulgado, inclusive, pelo ministro Moro, algumas conversas de que teria que mudar o delegado da Polícia Federal porque deputados estavam sendo investigados no Supremo Tribunal. Aí é crime de prevaricação, para dizer o mínimo, né? Governador, o senhor de alguma maneira tem receio quanto a uma eventual mudança na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro? Olha, como eu te disse, eu sou uma pessoa que conheço bem o funcionamento das instituições, conheço bem o funcionamento da lei. O superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele exerce uma função administrativa, né? E qualquer delegado, para atuar no Rio de Janeiro, investigar quem quer que seja, ele precisa ter justa causa. Para instaurar um inquérito, ele tem que ter a justa causa. Ele tem que dizer quais são os indícios de autoria e quais são os fatos materiais que levam a ele a instaurar um inquérito. Então, eu não tenho medo de quem quer que seja, até porque quem não faz nada errado não tem que se preocupar com absolutamente nada. E se algum delegado se arvorar em instaurar um inquérito sem que tenha esses requisitos legais, ele será responsabilizado imediatamente por abuso de autoridade, ele pode ser preso, inclusive, em flagrante pela sua ação, e nós temos aqui várias estruturas que vão funcionar para fazer o controle dessas atividades. Então, é importante que diga que a liberdade de agir, ela não existe. O que o delegado pode fazer está previsto na lei. Então, colocar um superintendente no Rio de Janeiro, que possa determinar o início de uma investigação indevida, fora das atribuições da Polícia Federal, ou sem a justa causa para a instauração de inquérito policial, indício de autoria, de materialidade, isso vai levar a abuso de autoridade e vai ter delegado preso. Então, eu não acredito nisso, que alguém tenha coragem de fazer isso. Se tiver coragem de fazer, é criminoso, vai ser tratado como tal. Por que o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro tem esse desejo de mexer nessa superintendência do Rio de Janeiro? Ele me acusou de tentar interferir na Polícia Civil. Ele deve achar que isso é possível. Na cabeça dele, ele deve achar. Para ele ter me acusado de interferir na Polícia Civil, é porque ele deve, na cabeça dele, acreditar que isso seja possível. É só isso que eu posso imaginar. Agora, alguém tem que dizer para ele que isso não é possível e que vai acabar no que está acontecendo, respondendo inquérito no Supremo Tribunal Federal, e uma hora ele vai acabar preso, vai acabar sendo responsabilizado pela sua conduta. Então, alguém precisa orientá-lo, porque ele não está corretamente orientado. Interferir na Polícia Civil, interferir na Polícia Federal, se não for para orientação de políticas públicas que sejam transparentes, isso, evidentemente, é ação criminosa e ele vai ter que ser responsabilizado por isso. Entender isso. Parece que ele não entendeu, não conhece bem as instituições. Está sempre, toda hora, aí sendo colocado, as suas palavras sendo colocadas em suspeição, porque essas afirmações não condizem com a realidade e nem com aquilo que tem previsão legal e constitucional. Então, o presidente deve acreditar que é possível fazer essa interferência. Eu não faço essa interferência, não admito isso, e quando ele fez essas acusações contra mim, eu disse, ele não pode estar no estado normal dele, fazer esse tipo de acusação contra mim, sabendo que eu fui juiz federal e que eu não comungo desse tipo de coisa, não admito isso. Está me medindo pela régua dele, só pode ser essa conclusão que se chega. Então, o presidente precisa ser orientado. Alguém tem que orientá-lo que isso não é possível.
Governador, obrigada pela entrevista, que inclusive